Eu não sei quem vai estar assistindo esse vídeo, provavelmente o João vai estar. Oi, João. E mais algum outro gato pingado. Oi, pessoa misteriosa. Eu me chamo Isabela, a Katy Perry comunista, e eu sou uma mulher trans. Pra quem não sabe, algo que é relativamente comum entre pessoas trans é a terapia hormonal, que é quando você toma hormônios do gênero que você se identifica para o seu corpo se adequar a esse gênero. Por exemplo, mulheres trans, que são pessoas que nasceram homens, mas se identificam como mulheres, tomam hormônios femininos para que os corpos delas adquiram características femininas, como o crescimento das mamas, gordura se localizar mais na região dos quadris, mudar um pouco a pele, o cabelo, esse tipo de coisa. E no caso de homens trans, que são pessoas que nasceram como mulheres, mas se identificam como homens, eles tomam hormônios masculinos para o corpo ficar mais masculino, para a voz engrossar, para ter pelo na barba, para desenvolver mais a musculatura e esse tipo de coisa. Não são todas as pessoas trans que acabam fazendo a transição hormonal. Algumas pessoas não conseguem fazer devido a problemas de saúde ou por não conseguir ter acesso a esse tipo de terapia. Outras pessoas acabam não fazendo porque não querem, porque se sentem já bem do corpo que elas estão e não vem necessidade de tomarem hormônios para modificarem o corpo. Porém, eu chuto que a maioria das pessoas trans preferem fazer a transição hormonal. E o maior sonho de qualquer pessoa que faz a transição hormonal é começar cedo, o mais cedo possível. Não só pela questão de ansiedade, de querer ver as mudanças logo, mas também que quanto mais cedo você começar, melhor, digamos assim, serão seus resultados. Principalmente se você começar antes da sua puberdade. Durante a puberdade, geralmente as pessoas adquirem características do sexo que elas nasceram que são permanentes. E isso é meio que um terror para as pessoas trans. Eu vou falar aqui de mulheres trans, que é o exemplo que eu sei melhor, mas isso vale também para homens trans. Pensa assim, uma pessoa que nasceu homem, mas se identifica como mulher. Se ela tiver a puberdade dela como homem, algumas coisas vão acontecer no corpo dela que vão ser impossíveis de reverter futuramente, como por exemplo, o engrossamento da voz, surgimento de pelos, alargamento e comprimento dos ossos e esse tipo de coisa. Tudo isso você não vai conseguir reverter com a transição hormonal. São coisas impossíveis de você reverter. Assim, questão de pelo você até consegue mitigar com depilação a laser ou eletrólise, e a voz você até consegue mudar ela com técnica vocal. Mas o seu tamanho e o tamanho dos seus ossos não vão mudar. E isso é uma coisa que acaba dando uma certa disforia, que acaba incomodando as mulheres trans, que é o tamanho dos seus membros. Tipo, ter um ombro largo, uma mão grande, ser mais alto que o normal, ter um pé maior. Esse tipo de coisas são coisas que acabam incomodando, são coisas que podem acabar dando disforia para pessoas trans. Então o ideal é você começar sua transição hormonal antes da puberdade, antes de você ter essas características irreversíveis, para que você não tenha elas e você seja, sei lá, mais feliz ou tenha o corpo do jeito que você queira ter. E assim, quando eu falo para começar a transição hormonal cedo, antes da adolescência, antes da puberdade, ali durante a infância, comecinho da adolescência, eu não tô me referindo a tomar hormônios já desde essa época, desde a infância, desde a adolescência. Não. O que eu tô me referindo é tomar bloqueadores de hormônios. Bloqueadores ou de testosterona ou de estrogênio, se eu não me engano, que é no caso de homens trans. O que esses hormônios fazem é atrasar a puberdade. Então, durante a puberdade, a pessoa que está tomando esses bloqueadores, que está passando por essa transição hormonal, ela toma esses bloqueadores e não desenvolve nada que ela desenvolveria da puberdade. Ela fica todo esse tempo sem desenvolver nada até os 18 anos de idade, que é quando essa pessoa já vai poder decidir se ela vai querer continuar com a transição hormonal ou não. Se ela quiser, aí sim que é tomado os hormônios, que ela sim vai desenvolver as características do gênero que ela se identifica, e se ela não quiser, ela simplesmente para de tomar os bloqueadores da puberdade, ela vai desenvolver normalmente as características que ela desenvolveria se ela não tivesse tomado os bloqueadores. Só vai demorar um pouquinho mais, em vez de ela começar isso aos 15 anos, mais ou menos que é quando a puberdade começa, ela vai começar a desenvolver as características aos 18, mas vai desenvolver normalmente como desenvolveria sem os bloqueadores. E é por isso que é tão bom você começar a transição cedo, porque se você começar cedo o suficiente, você não vai desenvolver as características indesejadas, e se por um acaso você se arrepender, tem como voltar atrás. Você ainda consegue cortar os bloqueadores de hormônios e continuar a puberdade normalmente. Então meio que não tem risco nenhum, é ganhar ou ganhar. Bom, e era assim até um tempo atrás, até pouco tempo atrás. Hoje em dia isso não é mais possível de ser feito, porque o Conselho Federal de Medicina recentemente proibiu que a transição hormonal começasse a ser feita desde a adolescência. Se eu não me engano, hoje é proibido você adolescente tomar bloqueadores de puberdade, porque um bando de médicos filhos da puta transfóbicos do caralho decidiu que não. E você meio que é obrigado a ver seu corpo mudando sem poder fazer nada. Imagina o horror que é isso, é literalmente um filme de terror. Seu corpo mudando e você não gostando do que você tá vendo, você é obrigado a assistir tudo aquilo. Imagina o pavor que deve ser isso. E não precisa imaginar. Na verdade, existe até um gênero de filmes, de histórias, chamada body horror, que ela é sobre isso, sobre esse horror do corpo. Eu assisti um vídeo ensaio recentemente sobre o tema, eu vou deixar linkado aqui em algum lugar, caso alguém tenha interesse em ver, eu recomendo bastante que vocês assistam. E é sobre isso, sobre como é esse horror relacionado ao corpo. O pavor que deve ser, e você passar por isso, você não poder controlar isso e você ser obrigado a aceitar todos os dias, é algo horrível. E eu pensando sobre isso me fez refletir um pouco sobre
o meu caso. E me fez meio que agradecer por não ter descoberto que eu era trans antes da minha puberdade. Porque, assim, eu sou do interior, do interior, do interior. Eu cresci durante a minha infância e minha adolescência com a cabecinha bem fechada. Embora eu tivesse todos os sinais que eu fosse uma mulher trans, eu literalmente desejava ser uma mulher, mas eu não conseguia ligar os pontinhos e ver que eu era uma pessoa trans. E eu só fui perceber que eu era uma pessoa trans já com uns 19, 20 anos. Depois da minha puberdade ter passado e depois de eu ter desenvolvido as características irreversíveis. E, assim, eu tive que aceitar, eu tô tendo que aceitar, mas pra mim, eu acho que é melhor eu ser obrigado a aceitar uma coisa que eu nem tive chance de mudar, do que se eu tivesse sabido disso lá durante a minha adolescência, durante a minha pré-adolescência, e eu não podido fazer nada, porque eu tenho certeza que os meus pais não deixariam, não me apoiariam a fazer essa transição, e eu seria obrigado a passar por isso, de ver meu corpo mudando conscientemente, sabendo o que tá acontecendo e odiando isso. E sei lá, eu acho que pra mim seria algo horrível pra questão da minha saúde mental. E enfim, era isso que eu queria falar. Eu não sei direito qual que era a mensagem desse vídeo, eu só queria expressar esse ponto. Eu acho que a mensagem às vezes o que é ruim é meio bom se você parar pra ver. E é isso, obrigado por terem assistido.